Olá, minhas borboletinhas, tudo bem com vocês? Espero que bem. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a organização dos guarda-roupas. Eu espero conseguir organizar tanto o meu guarda-roupa do meu esposo e do meu filho, e vocês irão acompanhar. Nesse vídeo também eu vou mostrar pra vocês a misturinha que eu uso pra higienizar e deixar o guarda-roupa mais cheirosinho aí. Então, bora comigo pra essa organização? Porque diz que quando a gente organiza o guarda-roupa, a gente organiza também a mente, então bora comigo pra esse vídeo? É assim, meninas, a casa não tá muito bagunçada, desorganizada, nem nada. Então eu vou focar mesmo no guarda-roupa. O meu esposo, ele é muito mais organizado do que eu. Tá um pouquinho bagunçado, mas não é aquela coisa assim. Mas eu gosto realmente de tirar as roupas, passar a misturinha pra deixar cheirosinho. E antigamente eu separava por cores. Agora eu não consigo mais. Porque se eu ver uma cor fora do lugar eu fico doida. Então eu prefiro deixar mais normalzão, pra eu não ficar pirando depois. Então, assim, a casa, eu vou mostrar pra vocês agora. O chão não tá sujo, assim, eu vou passar só um paninho fingido. Já deixei as cobertas aqui pra colocar no guarda-roupa depois. Aqui tá organizadinho, só tá as coisas do trabalho, tem mais uma encomenda pra eu fazer ali, mas daqui a pouquinho eu faço. Eu recolhi as roupas ontem, que não tinha secado, coloquei aqui no varal. E coloquei os panos de prato pra lavar no varal, sabe, gente? O que aconteceu? Choveu, meus panos estão lá. Que tristeza. Aqui ficou só as garrafinhas d'água. Já lavei a loucinha do café, deixei o franguinho descongelando que eu vou fazer na air fryer hoje, que é mais fácil. O quarto da criança, como sempre, ignorem. Aqui tá ok, né, tudo certinho. Porém, todavia, eu vou ter que ver se eu consigo dar tempo de arrumar esse guarda-roupa ainda hoje, né? Olhando assim, tá ok, né, gente? Então, a gente vai focar lá no guarda-roupa. O meu marido, ele não é tão bagunceiro no guarda-roupa, sabe? Aqui é uma roupinha que caiu fora do lugar, roupão dele que ele sempre usa. Mas, graças a Deus, ele não é bagunceiro, sabe? Mas, em compensação, a esposa dele, que sou eu, olha só a baguncinha. Gente do céu, eu sou muito bagunceira pra guarda-roupa, ó. E confesso pra vocês que não faz muito tempo que eu arrumei esse guarda-roupa, porque a gente mudou todo esse quarto, sabe? Não faz um mês que a gente fez isso. Aqui são as toalhas, né? E aqui é as camisetas do meu marido. Ele tem muita camiseta, gente. Ele é o oposto de mim em tudo. Ó, a baguncinha dos perfumes, não tá tanto. E as calças dele que eu tenho que organizar, porque embaixo eu coloco as cobertas, né? 3 cobertas vão aqui embaixo, então acaba bagunçando aqui. Mas tá assim. E pra gente poder higienizar esse guarda-roupa e deixar ele cheirosinho, eu uso esse sprayzinho aqui. Eu gosto muito dele porque ele não solta muita água, sabe? Ele solta pouquinho. E aí, pra guarda-roupa, essas coisas é bacana. Então, assim, eu gosto muito do álcool, aquele álcool que vem já com bicarbonato. Mas pro guarda-roupa eu não uso ele. Eu uso o normal, o tradicional, tá? Então, só pra higienizar mesmo, que eu acho importante a roupa, né? Tem que estar higienizada. E aí, a gente vai colocar também o amaciante. Eu gostava muito daquele outro amaciante, que agora eu vou esquecer o nome. Mas é um azulzinho, mas esse mês eu comprei esse aqui que eu tô amando o cheirinho. Minha cozinha tá cheirando ele por causa das roupas que estão aqui. Ele é bem em conta e é super cheiroso. Então eu vou utilizar ele também lá no guarda-roupa. Então eu coloco um pouquinho de água, bastante amaciante, e um pouquinho de álcool, então, pra ajudar a fixar esse aroma. Beleza? Então bora fazer a misturinha agora.
colocar sabonetinhos no guarda-roupa. Esse aqui é de Perfume das Fadas. Gente, é muito bom. Ó, é um girassolzinho, eu não sei o que que tem dentro, mas o cheirinho é muito bom. Aí eu coloco no guarda-roupa pra manter cheirosinho, né? Antigamente as nossas mães usavam aquelas bolinhas brancas. Ficava um cheiro horrível nas roupas, né? Eu gosto de colocar sabonetinhos. Então, tudo limpinho, cheirosinho, bem rapidinho. Tá vendo? Agora espera um pouquinho secar. Quando tá secando aqui, eu gosto de redobrar as roupas, né? Dobrar novamente, redobrar, né? Mas as roupas do meu marido não tá tão bagunçada, então eu só vou dar uma organizada. A parte de baixo do guarda-roupa, eu sempre deixo por último porque tem muito pó. Quer ver, ó? Por exemplo, aqui, ó, do lado dele são as caixinhas, porque ele gosta dessas coisas de computador, e ele sempre guarda as caixinhas pra poder, a hora que for revender aquele item inteiro, a caixinha diz que valoriza mais. Então, essa parte aqui, ó, eu deixo pro final. Por quê? Porque eu uso mesmo o paninho, né? Então, o paninho eu deixo limpinho pra passar nas roupas e depois eu só venho passando na parte de baixo. Às vezes eu passo até aspirador ali pra poder tirar o resíduo maior. Porque embaixo sempre sobe mais pó. Então, eu sempre deixo por último. E antes dessa parte eu faço as gavetas. Então, a gente vai recolocar algumas roupas aqui e passar pro outro lado pra depois a gente vir pra parte de baixo. Que é a parte que eu não gosto, deixo sempre por último. Então, vamos lá. Coisa que eu gosto de fazer, meninas, também, é separar os shorts, né? Toda a roupa, na verdade. As roupas dele eu gosto de separar. Que é assim, ó. Eu coloco as roupas de ficar em casa, as roupinhas velhas, de um lado. E do outro lado eu coloco as roupas, os shorts de sair, que eu acho que facilita. E ele sabe onde tá a sequência, então não tem aquela coisa de ficar puxando. Então eu coloco os que ele mais usa em cima e o que ele quase não usa eu coloco mais pra baixo. Então aqui são os shortinhos dele ficar em casa, aqui são de academia e de sair. Ah, e pior que os do sair ficam aqui embaixo. Bem provável que ele vai puxar, mas tá bom. Aqui, já dobrei, né, as camisetas, tentei manter sempre o mesmo tamanho, porque antigamente eu fazia por cores, agora eu faço assim, por tamanho, e nessa separação, as de sair e as de ficar mais em casa, né, e as de lã que eu coloco na frente, porque daí ele coloca aquela jaquetona grande lá, ó, e aí ele põe essas daqui também, então eu sempre deixo na frente, porque eu sei que ele vai pegar uma dessa e uma daquela, então eu já deixo nessa organização que eu já vou mostrar pra vocês. Lá no fundo, ó, fica as roupas que ele quase não usa, assim, que é lá de vez em quando que ele acaba usando. Aí nesse cantinho aqui eu coloco as de lã, e daí desse lado daqui eu coloco essas que são mais fininhas, né? E eu faço na sequência que eu sei que ele mais usa, pra não ficar bagunçado. Esse é o lado de ter, o lado ruim, né? De ter o guarda-roupa pequeno, que é uma coisa que a gente quer muito trocar. Então, em breve, a gente vai fazer essa troca. Por isso que o meu guarda-roupa tem que ser organizado meio que direto, sabe? Porque é difícil conseguir parar ele todo arrumadinho, certinho sempre, porque é pequeno. Ali eu coloco as toalhas. Tem mais um tanto de toalha lá no varal, que daqui a pouquinho vem pra cá. Então, ficou assim, ó. Meninas, uma coisa que eu sempre faço é colocar a manga da blusa dentro do bolso, tá? Por quê? Porque o espaço é pequeno e aí na hora de fechar a porta não fica pegando. Então é uma coisa que eu tenho que refazer sempre. Porque na hora que ele pega a blusa, sai do bolso, então é um incômodo às vezes, sabe? Mas é o que eu consigo fazer por conta do guarda-roupa, né? Do tamanho. Então, quando você coloca ali no bolso, ó, a porta ela vai. Não fica sobrando roupa ali no canto, sabe? Então, eu faço assim, tá? De colocar a manga da blusa sempre dentro do bolso, bem... O máximo que eu conseguir colocar ali, eu vou colocar pra que fique assim, não fique batendo na porta, tá bom? Então, bora que tem bastante serviço ainda.
Eu tenho muita roupa, né, gente? Quando eu vou arrumar o guarda-roupa que eu percebo, né? Ele ganhou um monte, ó, de aniversário. E agora é a hora que eu pego ele pra gente tirar. Então, as camisetas brancas eu coloco lá pro fundo, porque ele quase não usa, né? Regata e camiseta branca eu deixo pro fundo, porque é só na época do verão que eu trago de volta. Então, eu só deixei as de sair mesmo aqui. Lá no fundo ficou as do trabalho, que daí fica na altura ali que ele consegue enxergar, né? Que ele tá lá. E toda aquela pilha lá é de trabalho e umas 4 camisetas que ele usa pouco. Então, essas que eu vou jogando pro fundo, logo, logo a gente tira pra doação, né? Aí, os sabonetinhos, né? Que eu gosto de colocar. Um já coloquei. Aí eu... no meio da roupa. E aí fica cheirosinho. Muito bom. Amo. Amo esse sabonetinho aqui, ó. Esse espaço menor eu coloco, daí eu sinto que ele quase não usa também, que é lá de vez em quando. A necessaire dele, que eu sempre arrumo, mas ele sempre tira as coisas e coloca aqui de qualquer jeito. E o bonezinho, que é a marca registrada dele, né? Ele tem outros, mas o que ele mais usa é esse amarelinho. Aí eu coloco aqui, dependendo da camiseta que ele pega, ele já pega o bonezinho que fica lá no fundo. Nesse momento, ele tem usado muita touca. Então, eu deixo aqui fácil pra ele não ficar procurando. A gaveta de roupa íntima eu já organizei também. E aí ficou assim, tá? Então, guarda-roupa pequeno a gente faz que pode, né? Vou para os perfumes agora. E a parte de baixo aqui. Então... higienizado, vamos colocar tudo no lugar novamente, pra daí ir pra minha parte, que é a parte que eu choro. Mas vamos lá. Na minha parte, dá vontade de parar, de desistir, mas bora lá. Ainda falta a parte do fundo lá ainda que eu falei pra vocês, só limpei aqui no meio por causa das cobertas. Mas juro, essa parte aqui dá vontade de... não quero mais. Mas bora lá. O meu lado é o lado que a gente não consegue aproveitar quase nada da dobra. Eu vou ter que dobrar tudo de novo. Tava até aqui, ó, de blusa que saiu daqui do... que caiu daqui desse negocinho aqui. Tava tudo aqui, ó, junto com as minhas calças jeans. Ai, gente, já tirei aqui uma parte das blusas, agora eu vou pras blusas de frio. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que está aqui agora a minha cama. Sério, a minha parte é a pior parte, gente. Só pela misericórdia. Dizem que o guarda-roupa da gente reflete a mente da gente, então acho que eu tô precisando de uma limpeza mental aí. Gente, eu juro, toda vez que eu vou arrumar o guarda-roupa, eu tiro roupa pra doação. Sempre. Vamos ver quantas eu vou conseguir tirar hoje. Eu não sei se vou tirar, mas vamos ver aqui. Bora, que é muito serviço, já são quase 10 horas da manhã. Eu tenho que terminar a casa e fazer o almoço ainda. E antes da gente concluir, né, a organização desse guarda-roupa, já curte esse vídeo, comenta o que você tá achando, se o teu guarda-roupa é grande, se é pequeno, se também tem dificuldade de organizar tudo isso pra caber no guarda-roupa pequeno, me conta aqui. E aí a gente vai concluir, ó, já tô colocando as roupas aqui, eu já vou mostrar pra vocês, mas deixa seu comentário se eu curtir, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve nesse canal, vamos me ajudar a crescer aí, e pra eu poder compartilhar minha rotina com vocês, então... bora lá. Colocando as coisas já aqui no lugar. Tirei aquela caixinha que tinha aqui de esmalte, coloquei só minha necessaire aqui no meio. E aí eu já vim colocando as calças e os shorts e os cintos. Eu tenho bastante calça, gente, eu gosto muito de leg. Mas shorts eu já não tenho tantos, né? E as minhas camisetinhas eu coloquei as que eu mais uso aqui na frente e deixei algumas lá atrás. Aqui eu coloquei as blusinhas mais leves, aquela que eu nunca desgrudo. E pra cá eu coloquei as de sair, então tem uma pilha lá atrás e uma pilha aqui na frente. Meu Deus!
Agora a gente vai para as blusas de cabide. Era aquela caixinha que eu tirei lá de cima, eu vou achar um lugarzinho pra ela. Porque dentro do meu guarda-roupa não tá dando mais, tá me atrapalhando. Eu vou tirar algumas coisas pra doação, tá aqui já. Tirei 3 calças, por enquanto. Eu acredito que eu vou tirar só isso dessa vez. E como é que fala? Um cachecolzinho que eu não uso mais. E aí eu vou terminar essa parte e vou pras minhas gavetas e a parte de baixo a gente finaliza. O lado ficou assim, então eu costumo, as minhas roupas eu dobro, essas não amassa, né? Então eu consigo dobrar elas assim, ó, pra que eu consiga enxergar as minhas roupas aqui. Então ficou assim, eu já arrumei as gavetas também. E nas minhas calças e no meu short eu vou usar esse sabonetinho aqui de maracujá, que é uma delícia. E ficou assim. Gostaram, meninas? Deu uma diferença bem boa do que tava, né? Agora eu consigo enxergar as minhas calças. Ai, gente do céu. Meu marido, aqui eu arrumei, também coloquei o que tava embaixo, coloquei em cima. O do meu marido também, ele consegue se achar, se organizar. Tudo higienizado. Vocês precisam ver o cheirinho que tá aqui dentro. E é isso, gente. Coloquei o roupão dele aqui em cima. Aqui as roupitas dele, com as mangas pra dentro. Os shortinhos e lá embaixo limpinho e organizado. Só vou passar um aspirador agora. São quase 11 horas da manhã. Demorei pra arrumar o guarda-roupa hoje, gente do céu. Vou fazer o almoço, dar uma ajeitada nessa casa antes deles chegarem. E o guarda-roupinho do Michael vai ficar pra outro dia, porque eu não vou fazer hoje. Só vou limpar a casa e fazer o almoço e trabalhar também no período da tarde. Então é isso, meninas. Me contem se vocês gostaram desse vídeo. Me contem se vocês gostam de organizar guarda-roupa. Era uma coisa que eu particularmente amava fazer. Hoje em dia eu tenho pavor. Mas a gente tem que fazer, não tem que fazer, né? Me contem aí, vocês gostaram desse vídeo? Gostam de arrumar guarda-roupa? Gostam desse tipo de vídeo? Me conta. E se você faz alguma misturinha diferente da que essa que eu usei, coloca aí pra mim nos comentários que eu quero testar também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo da Van e até o próximo vídeo.